Olá, eu sou Daniela Ferreira, neuropsicopedagoga. Estamos agora iniciando o episódio 4 do NeuroStarcast. Hoje vamos falar sobre terapias neuromoduladoras, auxiliando aí nos transtornos de aprendizagem. E eu trouxe novamente a Ana Paula Ubatuba, devido ao grande sucesso do episódio 3. As pessoas solicitaram muito a presença da Ana Paula aqui novamente. Então, a Ana Paula está aqui comigo mais uma vez. Olá, Ana Paula, seja Dani, bem-vinda. muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui divulgando conhecimento para as pessoas. Exatamente, esse é o nosso principal objetivo. Com certeza. Bom, então, eu vou começar explicando um pouquinho, né, para as pessoas o que é a neuromodulação, que técnicas são essas inovadoras e que estão ajudando tanto as pessoas, né? Antes de mais nada, eu quero deixar um recado, assim, muito importante. A neuromodulação, as técnicas, né, de neuromodulação de uma maneira geral, neurofeedback, TDCS, estimulação magnética, enfim, tantas outras que existem, elas não têm o objetivo de curar nenhum tipo de transtorno. Até porque transtorno não tem cura. Então, o objetivo dessas técnicas, como de qualquer intervenção terapêutica, é trazer qualidade de vida para o paciente e reduzir sintomas. Né, Ana Paula? Eu acho importante a gente pontuar isso, Sim, porque com certeza. muitas pessoas, profissionais, médicos até, que não conhecem a técnica, às vezes falam determinadas coisas as quais não são verídicas. E isso acaba meio que tirando a esperança de muitas famílias, de muitas pessoas que estão tendo resultados incríveis com técnicas que são cientificamente comprovadas, que existem vários estudos, inclusive as pessoas podem acessar lá o PubMed, né, que é uma plataforma onde tem vários estudos científicos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para que as pessoas possam estudar mais sobre a técnica antes de repente, dar informações equivocadas ou falar coisas que são inverídicas. Com certeza, porque conhecimento é vida, né? Exatamente. E a neuromodulação é algo, apesar de no Brasil ainda estar iniciando, né, a divulgação, a difusão desses conhecimentos, mas é algo que já vem lá do final do século XIX, né? Então, assim, isso traz esses estudos mais atuais, proporcionam para essas pessoas que necessitam dessas terapias uma qualidade de vida maior. Então, assim, a gente hoje em dia na internet, a gente verifica qualquer assunto é abordado hoje em dia na internet. Então, às vezes, as pessoas vão para a internet sem um conhecimento prévio, sem um estudo específico e acaba divulgando uma informação errada. Que aí isso ocasiona, para quem é leigo da área, para quem não conhece, gera uma dúvida. Então, hoje, o nosso intuito aqui é justamente esse, trazer esclarecimento, sanar as dúvidas e mostrar a vocês, né, que tem pacientes na família, que tem necessidades. No nosso caso, a gente foca mais nos transtornos de aprendizagem, que é a nossa área de atuação, mostrar a vocês que é uma técnica que vem potencializar, né, não vem substituir, ela está vindo potencializar todo o trabalho terapêutico que já é realizado. Exatamente. Graças ao avanço das neurociências, Sim. o avanço da tecnologia, né? Então, nós temos, sim, hoje, ferramentas técnicas poderosas que ajudam demais o nosso trabalho. Não só o que a ciência comprova, como a nossa própria atuação. Sim. Né? Eu tenho muitos casos para contar, né? Ficaria aqui o dia inteiro contando casos de sucesso com as técnicas de neuromodulação. Né? Então, eu acho importante a gente explicar também para as pessoas de casa, né, que técnicas são essas. Nós trouxemos 2 e vamos apresentar essas 2 técnicas aqui para vocês. Você começa? Eu começo? Pode começar. Então, vamos lá. Vou começar falando sobre o neurofeedback. Eu sou encantada, né, por essa técnica. Trabalho com o neurofeedback já há mais de 10 anos.
tenho 2 formações, né, em neurofeedback, além de ser especialista em neurociência também. Então, eu trabalho com neurofeedback porque eu quis agregar à minha prática algo que fosse mais eficaz, posso colocar dessa forma? Algo que trouxesse resultados mais comprobatórios, mais palpáveis. Então, quando eu atuava como psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, utilizando as técnicas, as ferramentas convencionais, eu tinha resultados muito positivos, sim. Mas a gente, enquanto profissional, está sempre em busca de novas técnicas, de novas ferramentas, de algo que potencialize o nosso trabalho e os resultados. A gente precisa caminhar junto com a evolução da ciência, né? Exatamente. E aí foi quando a própria Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, ela indica a utilização do neurofeedback, e foi quando eu fui conhecer essa técnica e eu me encantei por ela, porque os resultados que eu tinha na terapia convencional, com o neurofeedback, eu comecei a obter de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais assertiva. Então, eu comecei a trabalhar com ele e não parei nunca mais. E daí eu comecei a estudar outras técnicas também. E é legal isso que você está colocando, Dani, porque assim, eu não trabalho com neurofeedback, mas eu ainda trabalho em escola. E é nítido, é perceptível a diferença de uma criança que faz a terapia tradicional, sem a tecnologia dos equipamentos, com uma criança que faz a terapia com esse auxílio, né, do equipamento, de técnica de neuromodulação. Como que a criança muda o comportamento? Porque o que a gente vem buscar hoje aqui é mudança de comportamento, diminuição de sintomas, né? Que consequentemente, vai trazer qualidade de vida para aquele ser humano. Exatamente. E assim, às vezes eu ficava com uma criança vários meses na terapia para ter um resultado, por exemplo, para a criança poder desenvolver consciência fonológica, uma criança que está em processo de alfabetização e não consegue ler, escrever e interpretar. E coisa de 1 mês, 2 meses, conseguir avanços assim muito significativos. Nada paga a gente ver uma criança no final da terapia, que a gente faz em média 40 sessões de neurofeedback e a criança está lendo, está escrevendo e muito mais do que isso, está com a autoestima isso aí, elevada. É o maior ganho, né? Sim. É aquele ser humano acreditar nele, que ele pode, que ele é capaz, né? Porque nós trabalhamos com um público que, normalmente, quando chega no nosso consultório, a autoestima daquela criança já está, assim, soterrada. Uhum. Ela acredita que ela não é capaz, ela acredita que ela não consegue, que o amiguinho do lado consegue, ela não. Eu escuto muito assim, não, tia, porque eu sou burro mesmo. Uhum. Então, assim, se a ferramenta, se o estudo, se o ser humano tem a capacidade, né, do raciocínio, da pesquisa, então precisamos sim validar essas técnicas que só vêm a agregar. Exatamente, é isso aí. No início, tudo causa estranheza. Sim, tudo que é né? diferente, né? No início, entre aspas, né? Porque, na verdade, o neurofeedback já está aí desde 1960. Começaram os primeiros estudos com o neurofeedback, assim como o TDCS. A neuromodulação, ela já se estuda neuromodulação há muitos anos. E a cada ano os estudos científicos estão se intensificando. Sim. Né? Estão vindo mostrar que eles têm resultado, que eles podem realmente ajudar essa transformação na vida dessas pessoas. É isso. Então, como é que funciona o neurofeedback? Tá? Nós temos aqui o sistema 10-20, né? Que é o sistema onde tem os pontos do cérebro. Cada ponto desse é responsável por uma função, sendo que o cérebro ele trabalha todo em conjunto, né? Então, se eu quero trabalhar a linguagem, existe uma área específica lá, né? A área de Wernicke. Mas eu não vou trabalhar somente a área de Wernicke para desenvolver a linguagem. Eu preciso trabalhar o córtex pré-frontal, eu preciso trabalhar região temporal, região parietal, enfim. Todo o cérebro funciona em harmonia.
E aí, esses pontos aqui, né, mapeados, a gente coloca os eletrodos. Inicialmente eu faço um mapeamento cerebral, tá? Que é o EEG mesmo, eletroencefalograma, para identificar a atividade cerebral ali daquele córtex. E aí eu vou colocar os pontos, né, os eletrodos em cada ponto. A gente mapeia aí 20 pontos e a partir desse mapeamento, ele vai me trazer um resultado desse funcionamento elétrico. Porque quando os neurônios se comunicam, eles se comunicam através de eletricidade, né? Sim. Impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles têm velocidade. Então, tem as frequências que são mais baixinhas, teta e delta, que são frequências onde a comunicação entre os neurônios ela é mais lenta. Temos as frequências alfa, beta é lento, pode ser beta mais rápida, enfim. Existem as frequências, então a gente consegue mapear como estão essas frequências em cada uma das regiões. Além disso, a gente consegue ver a conectividade entre hemisférios cerebrais, entre regiões cerebrais. Então, a gente consegue entender como aquele cérebro funciona. E aí, esse mapeamento, ele vai me trazer essas informações, vou passar ali na tela, esse mapeamento, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona. E, junto com uma anamnese, que é um rastreio da vida desse paciente, junto com todos os instrumentos avaliativos que eu uso na neuropsicopedagogia, tá? Porque, assim, essa técnica é mais uma ferramenta. Sim. Ela não trabalha sozinha. Então, dentro da neuropsicopedagogia, eu utilizo o neurofeedback tanto na avaliação quanto no processo de intervenção. Então, na avaliação, eu mapeio, então vai aparecer um mapeamento ali, eu peguei um mapeamento, não coloquei, lógico, o nome do paciente. Então, aquelas cabeças ali representam essas frequências que eu falei. Então, o azul ali é o que está faltando e o vermelho é o que está em excesso, vamos colocar dessa forma. O azul é o que eu preciso excitar, são os neurônios. É o que tá adormecido, exatamente, né? Aquela frequência que está mais, né, baixinha, que eu preciso excitar aquela sinapse. E o vermelho é o contrário, tá? A excitabilidade ali neuronal está muito alta, então eu preciso diminuir. A gente precisa ter um cérebro equilibrado, né? Exatamente, então nem de mais, nem de menos. Então, aquele vermelho, por exemplo, ali naquela terceira cabeça, que é a cabeça que representam as frequências mais altas, me diz muitas coisas, junto com as informações da anamnese, junto com todas as informações que eu já coletei desse paciente, ali me diz que é uma pessoa extremamente ansiosa. Excesso de frequência alta no cérebro é excesso de cortisol, adrenalina na corrente sanguínea, sistema nervoso simpático ativo. A pessoa hipervigilante a todo tempo. Perfeito. Ela está ali, luta e fuga o tempo todo. Então, a gente precisa diminuir isso, né? Essa excitabilidade excessiva nesse córtex. Então, a partir dali, a gente já entende por que aquela pessoa está ansiosa, por que aquela pessoa não dorme bem, aquela criança que está com dificuldades emocionais, por que ela é muito intempestiva, agitada, irritada. Então, olhando aquilo ali, é uma maneira mais palpável da gente entender aquele comportamento que aquele paciente traz para gente. E como isso afeta diretamente na aprendizagem, né? Totalmente. Então, a gente já sabe mais ou menos qual o caminho que a gente tem que seguir. Então, o treinamento do neurofeedback, a pessoa vai receber um feedback de uma tela, né? Ela vai estar com fone e vai estar assistindo a uma tela. Ela usa essa touquinha, né? Usa a touca e instala os eletrodos. Os eletrodos eu vou colocar exatamente na região do cérebro onde eu quero excitar essa conectividade neuronal ou onde eu quero reduzir. E aí eu vou posicionar os eletrodos e ali no computador, no sistema, eu vou colocar ali qual é a meta que aquele paciente precisa atingir. Então, o que eu quero inibir? Então, eu coloco todos esses dados no computador e o paciente vai assistir alguma coisa ou ele vai fazer algum jogo cognitivo. E aí, toda vez que ele atinge aquela meta estabelecida para ele, ele recebe um feedback positivo, que é a tela clareia, ele consegue assistir, ele consegue jogar e os ruídos do fone diminuem.
Quando ele não atinge a meta, quando ele está fora daquele padrão estabelecido para ele se manter equilibrado, ele recebe o feedback negativo. Então a tela escurece, ele ouve vários ruídos e aquilo vai fazendo com que inicie um processo de neuromodulação, né? O processo de neuroplasticidade, que é conectividade neuronal. Se está assim e não está funcionando, vamos criar novos caminhos neurais. Eu costumo dizer que é assim, você vai para o seu trabalho todo dia fazendo o mesmo caminho. Só que aquele caminho, às vezes, não é funcional para você, mas é o que você está acostumada. Você está condicionada a fazer aquele caminho. Então, eu viro para você e falo, Ana Paula, começa a ir por essa rua aqui, porque essa rua aqui não tem engarrafamento, essa rua aqui você vai chegar mais rápido no seu trabalho. Leva um tempo para você se adaptar. Sim, toda mudança traz essa questão de adaptação. Exatamente, porque o teu cérebro está condicionado a fazer aquele caminho. Mas a partir do momento que eu for te mostrando que aquele caminho ali é melhor para você, você começar a fazer aquele caminho, o teu cérebro começa a entender que é o melhor. Você, aos pouquinhos, vai deixar de fazer o caminho que você fazia e você começa a fazer um novo caminho, que é um caminho melhor. E aí você vai começar a ter o quê? Qualidade de vida. Você vai chegar mais rápido no seu trabalho, você não vai chegar estressada. Então, é exatamente o mesmo processo. A gente mostra para aquele cérebro que aquele caminho não está funcional. Aquela conectividade ali, né, neuronal, aquelas sinapses não estão positivas daquela forma. Vamos fazer de outro jeito? E aí o cérebro aprende. Quando ele aprende, você começa a ter mudança de comportamento. E aí é que toda a mágica acontece. Neurofeedback é vida, né? É vida total. Que bom, né? Que bom que a ciência consegue trazer isso pra gente, esses avanços e cada vez mais trazendo qualidade de vida, potencializando cérebros, mostrando que todo mundo pode ser capaz, né? Então, acho que isso é o mais bacana do que a gente consegue agregar no nosso trabalho, né? Sim, e o melhor de tudo é a gente saber que todos os cérebros, eles podem ser moldados, né? Esse processo de neuroplasticidade, claro que existem períodos da vida que o cérebro ele está mais suscetível a essas mudanças, que é o que a gente chama das janelas da neuroplasticidade, né? As janelas das oportunidades, como algumas pessoas chamam. Então, a criança, ela tem um cérebro mais suscetível a isso, porque ela ainda não tem essas sinapses consolidadas. O cérebro dela está em processo de transformação. Ela está recebendo... todo tempo se testando, né? Isso, experimentando. Ela está recebendo do mundo externo muitos estímulos. Então, é um momento que ela está mais suscetível às mudanças. Mas o idoso de 90 anos, o cérebro dele... Bem mais rígido, né? Sim, ele já tem padrões mais rígidos, mais estabelecidos. Mas isso não quer dizer que esses padrões não possam mudar. Até determinado tempo, não se havia essa comprovação, né, de que o cérebro ele muda em qualquer período da vida. Mas graças aos avanços aí das neurociências, a gente hoje sabe que até o nosso último suspiro, a gente está fazendo aí neuroplasticidade. O cérebro, quando estimulado, ele sempre pode plasmar, ele pode se moldar, né? Graças a esses avanços, a gente entende isso. Então, quanto mais estimulação, melhor para aquele cérebro. Com certeza. Eu tenho uma frase assim que eu carrego para a vida de uma grande professora que eu tive na especialização, Angelina Patacho, que ela sempre falava assim pra gente: turma, toda criança aprende. Não importa a forma, né? Então, acho que como terapeutas de aprendizagem, eu acho que é isso que a gente busca a todo momento. Por isso que hoje a gente vem trazer essas técnicas de neuromodulação para mostrar para as famílias também que a gente pode, né, potencializar, a gente pode buscar, a gente pode... Porque as famílias, normalmente, quando chegam no consultório, chegam muito assim... Ai, já não sei mais o que fazer, já não tem jeito, ele é assim mesmo. Sem esperança, né? Sem esperança. E não é. Mesmo aquela família que às vezes não consegue manter um tratamento, porque a gente sabe que tem um custo diferenciado, tem um investimento, né? Estudo, enfim. Mas, assim, as famílias precisam colocar em mente que terapia também é vida. Seja
qual for, se é uma terapia tradicional, se é uma terapia com neuromodulação, né, com técnicas de neuromodulação, porque a nossa terapia convencional é uma neuromodulação, Sim. só que diferente, com outra técnica, né, com outro recurso. Isso. Mas o que eu observo muito na minha prática, tanto de consultório quanto da prática ainda da escola, como professora, é que muitas das vezes as famílias colocam isso assim, não tem jeito. E não, gente, nunca desista de uma criança, nunca desista de um ser humano. Isso faz muita diferença. Sim, sem dúvida. É importante também destacar que é uma técnica não invasiva, Sim. indolor, né? A gente não vai... A criança não toma choque. Não vamos injetar nada na cabeça da criança, é apenas uma leitura, né? E a partir dessa leitura, ela vai receber... É autorregulatória, né? Ela vai regular de acordo com o que ela está vendo, aquele feedback que ela está recebendo. Então, o próprio paciente, ele se autorregula. Ele se autorregula, mas eu digo, quando você falou assim, que se ele não está conseguindo, a tela escurece, o ruído aumenta, então eu achei isso muito legal. Por quê? Porque é um sinal para aquele paciente que está ali naquele momento, que ele precisa, estou fazendo algo que não está de acordo. Então, ele vai buscar, né? Isso. Busca o foco, busca a atenção. Exatamente. E é um equipamento minúsculo, que a gente carrega para qualquer lugar, né? Então, isso facilita, porque antigamente os equipamentos de neuromodulação eram grandes, eram bem inacessíveis, hoje já é mais acessível. Então, assim, cada vez mais isso está chegando para as pessoas. Sim. E tudo que chega... E a medicina está validando também, né? Sim, e tudo que chega para as pessoas para quebrar paradigma... Assusta, é difícil. Né? Então, a gente entende um público, uma corrente que não defende, porque assim, a gente entende que são pessoas que não têm o conhecimento ainda, né, apropriado para compreender como funciona. Existe um certo medo, talvez, de uma classe profissional ninguém vai mais precisar tomar remédio. Não é nada disso. Inclusive, os meus pacientes que tomam remédio, eles continuam tomando naquele período e pode ser que ele não precise mais. Quem vai avaliar essa questão medicamentosa é o médico. É o médico. E, assim, muitos deixam de tomar remédio? Graças a Deus, sim. Né? Porque o remédio, ele só remedeia, ele não cura. Assim como nenhuma técnica cura um transtorno, o remédio também não cura nada. O remédio, ele é necessário, ele é importante, mas ele não precisa, muitas vezes, ser para a vida toda. E quando acontece do psiquiatra do meu paciente entrar em contato comigo, do neurologista entrar em contato comigo e falar, Daniela, vou começar o desmame, ele está evoluindo, ou me pergunta como é que ele está evoluindo. E esse processo de desmame acontece, isso é uma vitória, porque ninguém quer ficar a vida inteira tomando remédio. É chato, é caro. E assim, a gente sabe. Gente, eu não sou contra, não, tá? Remédio não, por favor, né? Eu particularmente, não gosto de remédio. Se eu tiver uma outra alternativa, eu vou buscar. Eu acho que hoje em dia a medicina integrativa, né? Sim, as terapias integrativas estão aí para mostrar que muito das doenças são criadas no nosso cérebro através das nossas emoções, né? Então, nós precisamos ter esse olhar, sim. É o que a Dani está falando. Remédio é necessário, o médico passa, mas às vezes tem pessoas que tomam remédio a vida inteira. Às vezes não é necessário. E não é necessário. Porque é o que eu falei e eu repito, o remédio ele não cura. Assim como a neuromodulação não cura transtorno, o remédio também não cura transtorno. É para redução de sintoma. Sim. Então, se a gente pode reduzir o sintoma de uma maneira mais natural, porque o remédio tem contraindicação, né? Muitas vezes a pessoa toma... Ele vai tratar algo e acaba afetando o outro que estava ok, né? Exatamente. E muitas famílias não querem isso para os seus filhos. A gente trabalha muito com criança e eu escuto muitas mães falando, minha filha só tem 6 anos, eu não quero que ela tome remédio. Existem outras alternativas?
né? Então, eu acho que o médico, junto com a família, hoje em dia, graças a Deus, nós temos médicos muito parceiros de nós, terapêuticas, né? Médicos humanizados, médicos atualizados. Médicos que se preocupam em estudar, em ver outras alternativas, sair do pedestal, Sim. sabe? Do eu sou o médico, esse é o remédio, e entender que existem outras alternativas. Então, eu trabalho com médicos parceiros excelentes e que, muitas vezes, eles entram num acordo com a família nesse sentido. Vamos tentar outra coisa. Então, não vamos começar o remédio agora, né? Então, eu acho que tudo que é positivo, que traz qualidade de vida e que, claro, é comprovado cientificamente, porque ninguém está falando aqui de algo que não tenha comprovação científica, Sim. a gente está falando de ciência, a gente não está falando de achismo, a gente não está falando de nada inventado por nós. Não, de maneira alguma. Ciência. Sim. Então, claro, os estudos científicos, eles podem e devem ainda se aprofundar mais e vão se aprofundar, claro, como tudo, né? Tudo na vida. Daqui a mais, 20, 30 anos, já vão existir outras técnicas. A gente não vai estar falando, de repente, mais especificamente dessas. E é isso, é evolução. É que eu acredito que no Brasil ainda, ela não é tão divulgada. Está começando essa divulgação, esse movimento. Mas nos países, né, desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, isso aí os próprios médicos já indicam o tratamento com essa técnica de neuromodulação, né? Sim, Então, é da onde vêm os estudos, da onde vêm essas certificações, essas comprovações, né? Exatamente. Brasil, o quê? 1990, que a coisa começou a ser difundida. Mais ou menos. Então, ainda é muito cedo, Sim. Vamos dizer assim. Então, lógico, né? Tudo que você não conhece, você estranha. Só que eu acho que, assim, uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você criticar sem conhecer. Então, estuda primeiro antes de falar. Busca, né? Vai lá. Busca informação. Pesquisa. Isso. Vai em fontes confiáveis. Você vai achar lá muita coisa boa, né? Então, a gente tem resultado e a gente sabe que funciona. Com certeza. Né? E muito. E trouxemos outra técnica, né, Paula? Trouxemos o TDCS, também é TCC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Ela não faz o mapeamento, como é feito no neurofeedback, mas ela faz a estimulação ou inibição também através dos sintomas que o paciente apresenta. Então, se uma criança é muito desatenta ou é muito hiperativa, então, através dos eletrodos, né, que são esses dois aqui, o positivo e o negativo, se eu quero estimular, eu vou colocar anodo. Se eu quero inibir, eu coloco o cátodo. E aí a gente faz um plano terapêutico, é feita uma anamnese também. A anamnese é super importante, porque através da anamnese é onde a gente tem todo o histórico clínico daquele paciente, histórico social, histórico familiar, que isso agrega muito no nosso trabalho, que é um trabalho investigativo mesmo, né? Sim. A gente precisa, eu digo para as mães que é um trabalho de Sherlock Holmes. E aí nós vamos fazendo essas estimulações durante as sessões. Normalmente, aqui a gente já trabalha com corrente contínua. É uma técnica também não invasiva. Às vezes, dependendo do paciente, ele sente alguns leves sintomas, mas totalmente suportáveis. Tanto que pode ser aplicado também em crianças a partir de 3 anos de idade. E também com uma grande resposta já de início do tratamento. Então, como que é feito? A gente vê a região cerebral, né, o córtex que a gente quer estimular, que a gente quer neuromodular, coloca de acordo, como eu falei, inibir, vou botar o vermelhinho, aí vem uma faixa que prende os eletrodos, e a criança, ou o paciente, né, porque a gente trabalha muito com criança. E enquanto ele está fazendo, é importante do ETCC, que ele precisa estar, assim como o neurofeedback também, mas estar fazendo uma atividade que vá trabalhar com a cognição, com a atenção, com a região que a gente precisa estimular.
Então, é mais ou menos... A gente não falou do neurofeedback, questão de tempo, né? Mas aqui, depois você pode até, se quiser, complementar. Mas no ETCC é mais ou menos uma média de 20 minutos de estimulação. E aí, esses resultados têm sido assim, bem expressivos, resultados também através de estudos. O aparelho é super pequeno, compacto, então não traz assim um medo para a criança, né? E a gente usa uma metodologia bem lúdica, né? Agora você, no caso da toquinha, aí você vai colocar uma toquinha, Vamos a gente brincar deixa de estátua, isso, porque deixa a criança não pode ficar se mexendo, Sim. né? Enquanto está fazendo ali. Deixa a criança mexer, sentir. Então, assim, é algo que as famílias podem ficar super tranquilas, que as crianças até gostam, né? Sim. Tia, hoje a gente não vai colocar, né? E é bem bacana. E vai trazendo esse desenvolvimento, essa mudança de comportamento, que é o nosso objetivo, né? Regular o comportamento e a diminuição dos sintomas. Exatamente, Paulo. E para aprendizagem, Nossa, os resultados são incríveis, porque a gente estimula a região, com qualquer uma das técnicas, né? A gente vai estimular aquela região que é responsável pelaquela função que a criança tem a dificuldade. Então, se é uma criança que está com dificuldade na alfabetização, vamos estimular as regiões da linguagem. sim. Se é e a região frontal. Se é uma criança que está com dificuldade no raciocínio lógico-matemático, vamos estimular a região mais posterior, parietal, frontal. Enfim, a gente consegue ir lá no ponto, lá onde está a questão que precisa ser trabalhada. Enquanto que na terapia convencional, a gente não tem como mensurar isso. Lógico que eu pegar uma criança e colocar ela para fazer um joguinho de letras, eu vou estar estimulando a mesma região Sim. do cérebro, né? Sendo que com os equipamentos, esse estímulo ele é muito mais rápido, mais assertivo, mais direto. E por isso os resultados eles acabam sendo mais expressivos e mais rápidos. Não é mágica, né? Isso aí. É estudo científico. Não é mágica, ninguém tá prometendo milagre, ninguém tá prometendo cura de nada, né? Não é nada disso. Mas a gente, sim, consegue excelentes resultados em pouco tempo. Uma sessão de TDCS já traz resultados, muitas vezes. Para ansiedade, porque hoje a gente tem um número muito grande de crianças com ansiedade. Como? E a ansiedade afeta a cognição. Então, E o que eu percebo que, assim, às vezes, quanto menor a faixa etária da criança, mais ansiosa ela é. isso. Mas cobranças elas Sim. recebem? Hoje em dia elas recebem muita cobrança das famílias, das escolas. Tem que dar conta de muita coisa, né? Eu estava conversando um dia desses com uma amiga e fui fazendo um paralelo, né? Quando eu era criança e hoje com o meu filho, que é uma criança de 11 anos. Eu não fazia tanta atividade como meu filho faz. Sim. Eu acho que é um ponto que nós, pais, a gente precisa estar muito atento, né? Por quê? Senão a gente acaba que entra numa competição, eu acho que é um pouco disso. É o futebol, é o inglês. Claro, gente, não estou dizendo para não fazer atividade física, para não aprender uma nova língua, não é isso. Mas é tanto exercício da escola, tanta coisa que aquele ser humano acaba tendo que ele não vive a infância. Então, que a gente estimule, sim, mas que a gente saiba sempre manter o equilíbrio, né? Que eu acho que é a geração atual é o grande desafio, é manter uma vida equilibrada, né? A questão da alimentação também, Sim. como interfere, como a gente percebe isso nos atendimentos, né? Como uma criança que come muito fast food, embutido, condimentos, como que ela tem o sono pior. Então, assim, realmente a gente precisa, acho que voltar um pouquinho lá para o tempo da vovó, né? Que criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que conviver com outras crianças. Então, sempre que puder, né, os pais levem seus filhos a uma praça, marcam uma tarde de jogos em casa. É o que eu falo. Dá trabalho, mas traz ótimos resultados. É difícil, não é fácil, e eu falo até por experiência própria.
é um orar e vigiar a todo momento. Pra gente não cair aí na facilidade. Ah, bota lá no joguinho, toma, que eu tô vendo aqui minha série, né? Mas a gente precisa se apropriar dessa estimulação também. Porque senão o que acontece? Todo o trabalho que é feito lá na terapia, no consultório, se não tem uma continuidade dentro de casa, né? Sim. Não dá resultado. Sim. Aí demora ainda mais. Sim, porque a gente trabalha com modulação. Sim. E a modulação é repetição. Sim. De padrões. Sim. Então, se eu repito um padrão que é disfuncional para aquela criança, a gente está caminhando por caminhos distintos. Inverso, né? Então, a gente precisa fazer o nosso trabalho dentro do consultório e a família precisa fazer o trabalho dela em casa. Né? Sempre a gente tem que ter objetivos em comum. A escola também precisa ser parceira da gente e fazer um trabalho no mesmo sentido. Porque a gente estimula um padrão cerebral funcional e aí chega a casa, é estimulado um padrão cerebral disfuncional. A criança fica mais tempo em casa do que com a gente no consultório. Então, aí às vezes a gente chega no final do tratamento e a gente... né, ver o mapeamento e, poxa, isso aqui não melhorou, isso aqui não deu certo. Por que será? Porque é uma criança que se alimenta mal, dorme mal, não faz atividade física. Em casa, os padrões são padrões disfuncionais. Então, não há tratamento milagroso, como a gente falou, não é milagre. Então, a gente precisa que a casa, a escola, seja aí uma extensão de todo esse trabalho que é feito. E quantos diagnósticos atualmente, né, são dados até, acho que erroneamente, justamente por isso, por esses padrões comportamentais das famílias atuais. Sim. Então, o excesso dos estímulos acaba gerando... Claro, tem profissionais e profissionais, né? Mas, às vezes, as pessoas já acham que o filho tem um transtorno, que o filho tem algo neurobiológico, e não é nada disso, muitas das vezes. Sim, sim. Muitas das vezes o problema está realmente na família, né? De como aquela família se comporta com aquela criança, os hábitos. Então, isso é muito... É um sinalzinho de alerta que a gente precisa ter, né? Sim, e assim, só para pontuar com relação a quais dificuldades, né, de aprendizagem, quais transtornos a gente consegue reduzir sintomas, né, com as técnicas de neuromodulação. Então, assim, o TDAH, claro, o maior deles, né? Sim. A nossa demanda de pacientes é muito paciente com TDAH. Pacientes que têm transtornos específicos de aprendizagem, né? Na leitura, na escrita, na aritmética, que aí seria descalculia, dislexia, desortografia. Esse público a gente tem ganhos maravilhosos. E pacientes com TEA também. O que acontece com TEA, né? Nem todo profissional, terapeuta, tem formação, por exemplo, em ABA, ou conhece as técnicas para lidar com aquele paciente, principalmente se é um paciente TEA nível 3 de suporte, nível 2 de suporte. Então, muitas vezes é difícil colocar uma toquinha dessa na cabeça de um paciente que é TEA, que tem hipersensibilidade sensorial, né? Então, é todo um processo, né, que a gente precisa trabalhar. As técnicas são assim, eu tenho formação em ABA, então tem pacientes que eu preciso trabalhar algumas técnicas, algumas formas de conseguir trazer essas técnicas para eles, né? E aí a gente também consegue melhoras incríveis. Tinha, né, que eu já dei alta para ele, um paciente TEA com muitas estereotipias, e que as estereotipias foram, assim, foi a primeira coisa que melhorou. Sumiu. E aí, do nada, eu olhando para ele na sessão, eu falei, gente, cadê as estereotipias que ele não tem mais? E aí eu pontuei para ele, né? Falei, olha, lembra que você fazia? Nem ele tinha percebido. Porque, assim, é um trabalho tão inconsciente, a mudança, ela acontece de uma maneira tão natural que é parte dela, aquilo, né? Então, o não fazer já era parte dele. Então, ele não sentia falta do fazer. E olha que bacana, no TEA, a grande questão do TEA é a questão social,
né? A questão de relacionamento. Sim. Principalmente sendo um adolescente, né? Vamos colocar aí um adolescente com várias estereotipias. Como que ele não é colocado excluído do grupo que ele pertence? Isso. Então, você imagina seu filho adolescente, tá na fase de namoros, né? Que é o que acontece nessa faixa etária, e é colocado à margem. Sim. Por ele, aquele ali é o que tem, popularmente falando, né? O que tem o tique nervoso, é o que é o doidinho. A gente ainda escuta muito essas falas, Sim. principalmente vindo de adolescentes, né? Eu costumo dizer que adolescente é a faixa etária, assim, mais cruel que existe. E se você tem como regular essas estereotipias, olha como o trabalho de inclusão que você faz desse ser em um grupo, né? Sim. Em um grupo, ele começa a ter, começa a pertencer. Ele tem o sentimento de pertencimento. Então, isso afeta diretamente na autoestima dele, ele se sente mais capaz, ele se sente melhor, e aí ele consegue, o que a gente costuma dizer, ele vai desabrochando. Isso. Né? Ele consegue mostrar quem ele é. Então, assim, ele vai conseguir paquerar, ele vai conseguir marcar um encontro com os amigos no shopping, vai conseguir apresentar um trabalho de grupo numa feira da cultura, na escola, na frente de um professor, em público. Qual mãe, qual pai que tem um filho neuroatípico não quer ver esse progresso? Com certeza, mais autoconfiante, mais seguro, né? Então, assim, não são só... Quando a gente fala em terapias para aprendizagem, a aprendizagem é a área mais ampla que existe. É a área mais bonita da vida, porque a gente fala em aprendizagem, é aprendizagem de tudo. A gente aprende até o dia do último suspiro. Sim, não é aprendizagem do português, da matemática apenas. É aprendizagem de comportamento, é saber se relacionar, é saber dominar suas emoções. É um processo de aprendizagem. E hoje isso é algo, Dani, que assim, acho que é crucial. Eu trabalho também em escola, dando aula de educação socioemocional, e como as crianças hoje estão muito reativas. Sim. Ontem aconteceu uma cena que eu fiquei assim, a colega, a menina foi dar um depoimento no assunto que eu estava abordando na aula, e a colega do lado falou assim, mas por que aconteceu isso com você? Aí ela virou assim, não te perguntei nada, não se mete. A menina só fez uma pergunta mediante o que ela verbalizou. Sim. E assim, na hora, a outra foi tão reativa. Aí eu precisei parar a aula, cheguei junto e falei, poxa, mas ela não te fez nada de absurdo. E como que as crianças estão assim hoje? Então, assim, as emoções estão totalmente desreguladas, disfuncionais. Sim. E se a gente pode agregar técnicas que vão colaborar com essa melhora, poxa, por que não, né? Exatamente. Falta de controle inibitório. É o córtex pré-frontal, nossa área nobre, que não está sendo bem desenvolvida, que não está sendo bem estimulada. Né? Isso. Eu tenho um projeto, né, no meu instituto, o Instituto Neurostar, tem um projeto, que é o projeto Potencialmente, que é o projeto para levar o neurofeedback e o TDCS, enfim, as técnicas de neuromodulação para dentro da escola. Então, trabalhar com essas crianças ali, naquele ambiente escolar, esse controle dessas áreas do cérebro disfuncionais e auxiliar tanto na aprendizagem acadêmica quanto nos aspectos emocionais, comportamentais, porque assim, Paula, já é tão distante das pessoas, inclusive profissionais da área de saúde, já é tão distante. Uma técnica dessa, você imagina para o contexto escolar. É algo até que a gente é uma utopia, né? Exatamente. Muitas vezes eu chego à escola para dar uma devolutiva de um paciente, falo do neurofeedback. Os professores nunca ouviram falar, os coordenadores, e ficam encantados quando conhecem, não pelo que eu estou falando, mas pelos resultados que aquele paciente, que aquele aluno apresenta. Então, ela está mais atenta, está mais concentrada, as notas melhoraram, porque dentro da escola o professor vê o resultado do processo, né, do tratamento. Então, eu pensei, gente, isso tem que entrar na escola.
Os gestores escolares têm que conhecer isso. Isso pode estar dentro da escola. E vai trazer um diferencial para a clientela dele também, né? Total. Então, de repente... Olha que legal, já fazia terapia dentro da escola, não precisa nem saber sair da escola. Exatamente, fazer a estimulação dentro da escola, porque é autorizado, tá? Não é uma técnica que tem de domínio único e exclusivamente de terapeutas. Professores podem usar, claro, dentro de uma formação, né? Ele precisa se capacitar, ele precisa fazer a formação, mas o professor que tem a formação, ele pode usar isso dentro da escola. Não existe nada que limite isso a uso exclusivo terapêutico, ou uso exclusivo de médico ou de psicólogo. Não. Hoje ainda é uma técnica aberta. Então, você imagina... Dentro da escola, eu fiquei assim, eu parei e pensei, gente, isso tem que ser difundido, as pessoas têm que conhecer, isso tem que trazer, mais pessoas precisam ganhar com isso, né? Sim. Ganhar qualidade de vida. Então, hoje, assim, o meu papel é espalhar o que é positivo. É espalhar isso para o maior número de pessoas. É mostrar resultados. É mostrar artigos, é mostrar pesquisas e falar, olha, gente, funciona, dá certo, né? Porque eu acho que é o nosso propósito mesmo, né? Quando a gente escolheu lá atrás, né, ser pedagoga, trabalhar com a transformação de seres humanos. Nós tivemos aí há 3 dias atrás o Dia dos Professores, né? Sim. Como que o professor, volto a dizer, até falei no podcast anterior, ele transforma vidas. Então, assim, busquem sempre estudar, correr atrás mesmo. A gente não pode ser um professor assim, já me formei, estou formado, parar no tempo, não. Eu estudo a todo momento, Dani estuda a todo momento, e tem outras demandas, filho, instituto, marido. Uhum. E a gente, né, precisa dar conta, porque a gente tem um propósito, né? Sim. Que é esse propósito de trazer a transformação para essas pessoas que muitas das vezes não se sentem bem, se sentem à margem, né? E que isso possa ser não só... possa ser para todos, né? Eu acho que é a grande chave aí dessa tecnologia, né? É isso, ser para todos. Porque hoje, infelizmente, ainda não é. Devido ao custo, nós profissionais fazemos um investimento altíssimo em equipamento, formação. Então, a gente ainda não pode colocar um valor que muitas vezes não é acessível a todos, mas a gente pode oportunizar, sim, facilitar, né? Que isso chegue até as pessoas. E sempre que eu posso, eu facilito, eu oportunizo, porque mais pessoas precisam conhecer. Não adianta. E acho que vai muito também da prioridade da pessoa, né? Às vezes a pessoa, sei lá, gasta com uma viagem, com um show, com uma bolsa, com um sapato de marca, né? E aquilo ali pagaria o tratamento do filho. Se você for botar na ponta do lápis, teu filho fica na terapia psicopedagógica convencional aí anos, às vezes, e supera o valor que ele pagaria, investiria numa outra técnica, numa outra alternativa, né? Então, assim, é o que você falou, é questão de prioridades, né? E de oportunidade. Então, sempre que eu posso, eu dou, sim, a oportunidade para que as pessoas conheçam. Eu falo, sim, porque é uma técnica que eu acredito, que eu sei que funciona e que eu tenho muitos resultados absurdos, assim, que eu levaria, às vezes, anos para ter, né? Mas deixo claro, sempre atrelada às outras terapias. A criança tem dislexia, só o neurofeedback vai resolver a vida dela? Não. Tem que ter o trabalho da fonoaudióloga, tem que ter o trabalho da psicopedagoga, tem que ter o trabalho, às vezes, da explicadora. Tem a professora particular, tiro de tudo, para de tomar remédio. Não. É todo mundo juntinho, unindo forças. E a gente vai conseguir resultados mais rápidos, melhores, mas não estamos falando de nada que tenha que abandonar os outros tratamentos. Muito pelo contrário. Ele não vem desvalidar nada, né? Isso. Ele vem agregar. Agregar, é exatamente isso. Bom, gente, hoje é dia do médico. Então, não podemos deixar. 18. Quero parabenizar meus
parceiros de trabalho, né? Médicos que confiam no meu trabalho, que me indicam pacientes, que confiam nos meus relatórios, nos meus laudos neuropsicopedagógicos. Então, parabéns aos médicos, nossos parceiros. Com certeza. Por essa data. Parabéns aos professores. No dia 15, né, pertinho aí, foi Dia dos Professores. 2 áreas de extrema importância que têm datas tão juntinhas, Sim. né? Não é por Seríamos acaso. de nós, sem os médicos e sem os professores. Exatamente. E eu quero agradecer, Paula, mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço sempre o convite, a confiança, a parceria. Sim. Pode me chamar sempre. Você trouxe uma sugestão de literatura, né? Falando aí na questão, né? Pensando no Dia do Mestre, na questão que nós colocamos aqui, que o professor, o educador, o terapeuta precisa estar sempre buscando conhecimento. Trouxe esse livro aqui da nossa querida Marta Helvas. Mais uma vez a Marta Helvas sendo citada. Marta Helvas, você será a próxima aqui, hein? E esse aqui é até autografado. Neurociência na prática pedagógica. Então, isso aqui, ó, eu achei muito bacana o desenho, né? O que ela ilustra aqui é justamente isso. É você transformar, através da sua prática, você, professor, através da sua prática pedagógica, baseado na neurociência, você transformar a vida do seu aluno. Né? Você trazer uma aula mais prazerosa, uma aula com uma didática mais assertiva, uma didática mais chamativa para o seu aluno, que ele vai sentir prazer. Então, gente, ó, não percam. Excelente leitura. Isso. E, mais uma vez, fica o agradecimento. Muito obrigada. O episódio 5 do NeuroStarcast, gente. Você acompanhe nas nossas redes sociais. Sem spoiler por enquanto. Acompanhem, porque vai ser incrível. Paula, deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar lá. Estou no Instagram, psicopedagoga, _Ana Paulo Batuba. No Facebook, Ana Paulo Batuba. E meu celular, 21 97 021 2966. O meu, Neuropsico Daniela Ferreira, hoje eu lembrei. E do Instituto Neurostar. Acompanhem lá nossas redes. O NeuroStarcast, canal lá no YouTube, NeuroStarcast. Sigam lá o canal, curtam, assistam os episódios. Ativem o sininho. Isso. E o próximo, imperdível. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês, né? Não vamos adiantar. Lá nas redes a gente coloca. A gente vai dar spoiler lá. Isso aí. E, assim, o meu último recado para você, professor, para você, educador, terapeuta, é que, assim, nós precisamos conhecer o cérebro humano. Não dá mais para afastar saúde de educação. Sim. Não dá mais para ter o professor dentro de sala de aula que não conhece essa máquina poderosa, que é a máquina que nós trabalhamos. Dentro da sala, o primeiro a estimular sinapses e estimular a neuroplasticidade é o professor. Então, ele precisa conhecer a mente humana. Tá? Então, vamos sempre continuar estudando. Procurem, invistam em capacitações, em cursos, em estudo, porque os nossos alunos, os nossos pacientes precisam disso. E hoje em dia tem tanta forma de você se capacitar num lugar bacana, num lugar de credibilidade com preço acessível. Sim. Né? Então, assim, acho que é só o professor buscar realmente. Antigamente, uma pós-graduação, um mestrado, era algo inacessível muitas das vezes, mas hoje não. Hoje a gente tem o estudo online, que também facilita bastante a nossa rotina, você só de não precisar se deslocar. Então, é o que eu costumo dizer, só não se capacita, só não anda para frente quem se acomoda e não quer buscar o novo, né? Não quer buscar o conhecimento. É isso aí. Conhecimento é poder no sentido positivo da palavra. Sim, né? Total. É de você não botar cara na internet para falar besteira porque você não tem conhecimento daquele assunto. Meu pai, eu tenho uma frase do meu pai que eu guardo para sempre, né? Que ele sempre falou para mim e para os meus irmãos: o estudo é a única riqueza que ninguém nunca vai tirar de vocês. É isso.
Isso aí. Então, venho de uma família de professora, né? Minha mãe é professora, então acho que é que vocês, pais, também precisam passar isso para os seus filhos, né? O estudo, é o que a Dani está falando, é poder no sentido positivo. Ninguém nunca vai te enganar, ninguém nunca vai te ludibriar, né? É vida também, né? Estudo é vida, é poder. É isso aí. Gente, muito obrigada. Paulinha, mais eu uma que vez, agradeço. obrigada. Foi E ótimo. Aguardem, Como sempre. aguardem o episódio 5 do NeuroStarcast. Ah,